Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, o canal que recorda, resgata grandes momentos do futebol brasileiro, tá bom? Eu sou Elias Costa e é o seguinte, hein? Nesta semana vamos falar do Campeonato Brasileiro de 2001. Você lembra quem foi o campeão? Como foram as finais? Quem era o técnico campeão? É o que nós vamos saber agora. Mas antes do nosso convidado, eu faço aquele pedido especial para você, hein? Se inscreva no Brazuca Esporte Clube, curta os nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal e, claro, pode ser o nosso parceiro através do Apoia-se. O endereço vai aparecer aí na sua tela e, claro, pois com a sua ajuda nós vamos continuar recordando grandes momentos do futebol brasileiro, tá bom? Mas é o seguinte, hein? Durante os especiais sobre o Campeonato Brasileiro, nós entrevistamos, batemos aquele papo com os jogadores, os craques que fizeram a história, fizeram seus gols, jogaram as grandes decisões do Campeonato Brasileiro. Mas desta vez nós vamos entrevistar o treinador campeão, o comandante do Atlético Paranaense, campeão brasileiro em 2001. Eu estou falando do técnico Geninho. Geninho, tudo bem? Muito obrigado por atender o Brazuca e relembrar esta grande conquista do Atlético Paranaense, campeão brasileiro de 2001. Tudo bem? Tudo bom, um prazer falar com um amigo, um prazer muito grande estar conversando com vocês sobre uma coisa que realmente marcou minha vida, né? Eu, como profissional e esse título do Atlético, estamos ligados agora de maneira perpétua, né? Quanto a falar de futebol, algumas pessoas vão lembrar desse título, principalmente os torcedores do Atlético, que, mesmo passando tantos anos, nós vamos completar 20 anos daquele título. Verdade. Eu ainda vou a Curitiba, ou então, quando estou em algum lugar e encontro com algum morador de Curitiba, torcedor, às vezes nem torcedor do Atlético, mas morador de Curitiba, ele lembra disso. Então, eu, particularmente, que participei daquilo, eu tenho uma honra muito grande em sempre relembrar e falar daquele momento. Verdade. E, para começar a nossa conversa, Geninho, como é que foi a sua chegada naquele Atlético Paranaense de 2001, que já vinha fazendo boas campanhas, né, no Campeonato Nacional, já estava disputando Libertadores da América em 2000. Como é que foi essa chegada ao clube em 2001? Foi uma chegada meio conturbada, uma chegada meio complicada, né? Eu fui contratado com o time mais perto do fundo do que da frente da tabela, estava, se eu não me engano, em 15º lugar. E estava num momento de muita cobrança no elenco, vinha de alguns resultados meio errados, e havia uma declaração do nosso saudoso Mário Sérgio, que era o treinador anterior, que antes de sair deu uma declaração que ficou famosa. Ele disse: ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. E aí, como é que chega um treinador nessa situação, né? Uma reunião de diretoria querendo mandar 3, 4 jogadores embora para dar uma satisfação à torcida. E eu pedindo que não, porque ou mandava os jogadores antes de eu chegar, ou então iam falar que eu tinha mandado. Já ia ser difícil você chegar num grupo, o grupo falando: pô, chegou o cara aí mandando todo mundo embora. Então, consegui convencê-los, e o começo, um pouco de dificuldade, mas, graças a Deus, os resultados começaram a acontecer muito rápido. Nós engatamos, se eu não me engano, acho que 12 ou 13 partidas invictas e saímos do fundo para frente. Isso ajudou bastante o trabalho, porque o trabalho em cima de resultados positivos sempre é muito melhor. Mas a chegada foi complicada, não foi fácil, não. A chegada foi uma barra meio pesada. Aquela semana antes do primeiro jogo, eu me lembro, foi uma estreia contra a Portuguesa. Muita cobrança da imprensa, cobrança da torcida, cobrança da diretoria. E eu procurei aproveitar essa cobrança para motivar o grupo, né? Motivar o grupo em relação a uma resposta. Que cabia a eles dar a resposta de que o que se estava falando daquele grupo não era uma verdade. Ah, sim. E isso acabou ajudando. E é importante esse trabalho, unir o grupo, né? Mas você lembra por que se deu esse desentendimento com o Mário Sérgio, ou não chegaram a detalhar para você na sua chegada? Não. Todo mundo gostava do Mário. Sim. Todo mundo gostava do Mário. O Mário era uma pessoa maravilhosa. Eu, particularmente, amigo pessoal do Mário. Tive amizade com o Mário, nós convivemos juntos no Botafogo de Ribeirão Preto.
O Mário como jogador, eu trabalhando nas divisões de base ainda, convivi muito com o Mário. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu não encontrei com o Mário na minha saída. Fui encontrar com o Mário alguns anos depois do título. Conversamos sobre aquilo. E o Mário, quem conhecia ele, sabia que ele era uma pessoa muito aberta. E ele falou, Geninho, você sabe que eu falei uma verdade, que o pessoal quebrava à noite mesmo. Ele falou, só que comigo quebravam e não jogavam. Com você eles continuaram quebrando, mas começaram a jogar, né? Os resultados começaram a acontecer. São coisas que difícil você explicar no futebol. Como o mesmo grupo, porque eu mexi muito pouco no time do Mário. Eu praticamente mudei a maneira de jogar. Eu implementei um terceiro zagueiro. Eu tinha sido campeão um ano anterior no Paraná, né, no módulo amarelo, Série B, que seria no módulo amarelo, usando 3 zagueiros. O meu líbero no time do Paraná era o Ney. Quando eu cheguei no Atlético, eu encontrei o Ney no grupo. E eu falei, acho que vou botar isso aqui, né? Vamos tentar fazer os 3 zagueiros, que deu tão certo. E naquelas mágicas que acontecem no futebol, a coisa aconteceu muito rápido. Houve um entrosamento muito grande dentro da maneira de jogar, no esquema. Os jogadores acabaram se achando dentro da sua particularidade, cada um dentro da sua qualidade, mas uma equipe que se completava muito bem. Foi uma equipe que fez um ano maravilhoso. O Atlético Paranaense, quando chegou naquela final de campeonato, ele podia jogar contra qualquer adversário que ele jogava com chance de ganhar. O time estava muito encaixado. E você tirava um e punha outro, era a mesma coisa. Sim. Eu utilizei alguns garotos de base que depois acabaram virando destaque dentro do futebol brasileiro, e esses meninos entravam e davam conta do recado quando precisavam entrar. O maior exemplo de um dos meninos foi o Kleberson. O Kleberson começou a jogar muito novo naquele time e acabou virando um destaque. Jogadores que já tinham passado em outros times e que não tinham tido uma produtividade tão grande, o caso do Alex Mineiro, Kleber Pereira, o próprio Souza, que tinha feito uma boa campanha no São Paulo, mas já estava em queda. Esses jogadores acabaram se achando e talvez fazendo um dos seus melhores anos, né? Nesse time do Atlético. Então, eu não mexi muito no time do Mário. Eu não mexi muito. O Mário deixou praticamente um time meio encaixado. Né? Eu usei a base do time do Mário. Eu apenas mudei o sistema, a maneira de jogar. E, como eu disse, as coisas acabaram se encaixando. Acabaram dando certo. Os jogadores se acharam melhor, de repente, numa função um pouquinho diferente, um pouco mais solto, um pouco mais aqui, um pouco mais ali. E como só no futebol, né? Acontece essas mágicas, o time acabou fazendo aquela campanha. Você falou no modo de jogar do Atlético Paranaense, daquele Atlético, você jogava num 3-5-2, né? E lembro que, historicamente, o 3-5-2 é tido como um esquema ofensivo, defensivo, mas aquele time era muito ofensivo, né? Muito rápido. Eu tenho dito, eu já andei depois daquele título e algumas coisas, andei dando até algumas palestras sobre 3-5-2, até para alguns treinadores, numa das palestras que o Parreira fez no Rio, eu me lembro, estava o treinador se eu não me engano, acho que do Stuttgart e o treinador do Liverpool, vendo, e eles ficaram até surpreendidos da maneira como um brasileiro via o 3-5-2, que era utilizado um pouco mais lá fora e praticamente nada aqui. Lazzaroni tentou utilizar e foi crucificado, né? E depois daquilo esqueceram o 3-5-2, jogaram o 3-5-2 num buraco e eu acabei resgatando o 3-5-2, que depois acabou sendo utilizado pelo Filipão, foi campeão, e depois guardaram ele na gaveta de novo. E a gente está vendo ele ser utilizado novamente agora. Eu lembro do seu time agora, né? Eu até brinco que, eu estava meio desatualizado, né? Naquela época eu estava usando uma coisa que eles estão usando agora, 20 anos depois do que eu usei. Brinco com os amigos. Mas eu acho que o 3-5-2, voltando à tua pergunta, ele pode ser muito defensivo, como ele pode ser muito ofensivo. Depende da maneira como você posta. E basicamente, como você posta os teus alas e os teus meias. Se você deixar os teus alas plantados, você não fica no 3-5-2, você fica numa linha de 5. Se você joga com 2 volantes ou 3 volantes na frente dessa linha de 5, é um ferrolho danado. Aí já não é um esquema, é um esquema italiano, né? O ferrolho italiano, não é um 3-5-2. Você bota 5 com 3 volantes,
traz 2 meias e deixa só um cara lá na frente. Se você tiver 3 zagueiros altos, dificilmente você vai tomar gol. Agora, se você tem, como nós tínhamos no Atlético, 2 laterais que pareciam pontas, eles passavam, quem passava aberto como ponta eram os meus laterais, meus pontas fechavam, né? E eu tinha praticamente o Cocito de volante, que era o único que ficava. O meu segundo volante era o Cleberson, que não era volante, ele era um meia. E o outro era o Gabiru, que era mais um atacante do que um homem de meio. E quando eu tirava o Gabiru, era Souza, que também era mais ofensivo do que de marcação. E eu deixava constantemente na frente, sem função nenhuma de vir marcar ninguém, o Alex e o Kleber. Eles voltavam até o meio e paravam por ali. Quando o meu time pegava, ele tinha uma transição muito rápida, porque eu já tinha 2 homens parados lá na frente. Aqueles 2 homens seguravam constantemente 3 jogadores adversários, porque ninguém ia marcar o Kleber e o Alex mano a mano, já ficava com uma sobra. E eu falava, deixa vir, que tem muita gente para marcar lá atrás. Não precisa voltar. A gente encaixava bem na volta, os meus laterais voltavam fechando o lado, como eu estava falando para você. Aí eu fazia na minha volta uma linha quase que de 5, mas meus laterais começavam a marcar lá no meio. Meus laterais não esperavam os caras virem. Meus laterais iam buscar os outros lá no meio. Os meus teoricamente volantes, mas eram meias, já iam buscar os meias e os volantes lá embaixo. Então, era um time que jogava praticamente no campo do adversário. Nunca fizemos uma marcação pressão em saída de bola. Nós deixávamos o adversário vir para exatamente nos dar o campo, o espaço para saída rápida. Porque não adianta você marca o adversário. Se você tomou a bola, tudo bem. Se não tomou, fica um marcando e um jogando e a bola não vai para lado nenhum. Não é? Se você não deixa o adversário vir em cima de você, não adianta você ter uma saída rápida, se você não vai ter espaço para isso. Se você demorar para sair, você dá chance do teu adversário ir lá, fazer 2 linhas de 5, porque é o que se faz hoje. Hoje em dia, até o centroavante vai marcar o volante lá do outro lado. E aí você não entra. Aí você vê só bola levantada, chute de fora. De vez em quando, graças a Deus, você vê algum jogador que tem uma característica individual, o caso do Michael no Flamengo, quebrar a linha e daqui a pouco virar destaque num time como o Flamengo. Fazendo o quê? Aquilo que é a maior qualidade do futebol brasileiro, que é o drible. E que nós esquecemos de fazer. Eu tenho dito que nós deixamos de ganhar Copas quando nós deixamos de fazer aquilo que nós somos bons. É o diferente, e que encantava, né, o mundo todo. Porque jogar, tocar, marcar, futebol de choque, bola aérea, todo mundo faz. O drible só o brasileiro fazia. Sim. E nós paramos de fazer. Alguns que se destacam vão muito rápido para a Europa. Vinícius Júnior, Rodrigo, que estava no Santos, né, Cebolinha. Esses que estão começando a quebrar a linha vão embora muito rápido, porque o europeu sabe disso, ele vem buscar essa qualidade aqui, porque essa qualidade ele não tem lá fora. E nós estamos deixando essa qualidade embora. Então, eu pensava assim, vamos trazer os caras, nosso time é bem postado. Claro que nós tomávamos gols, né? Nós deixávamos o adversário jogar. Mas o time tinha uma transição que, quando saía, era complicada. Nós somos não só campeões, como fomos o melhor ataque do campeonato. Jogando com 3 zagueiros. Né? Tinha uma transição rápida e usava o espaço. Agora é o que eu te falo. 3-5-2, quer fazer uma retranca no 3-5-2? É uma maravilha para fazer. Sim. É um esquema que te dá essas 2 possibilidades. Se você plantar, tem várias variantes. O Muricy usou muito usando um zagueiro de lateral direito. Ele fechava, abria um volante pelo lado de lá. Tem várias variações. Eu gosto do 3-5-2. Eu acho que ele é um esquema, se você souber usar, muito versátil. Né? Muito versátil. E ele pode ser. Concordo com aqueles que falam, é defensivo. Vamos olhar a postura. Se os laterais não passam do meio, se o teu volante não sai para jogar, se os seus meias não entram pelo buraco que fica, né? Porque quando você desce com o lateral e abre um ponta, você vai levar uns 3 para o lado de lá, vai abrir um corredor pelo meio. Mas se você não tiver gente que entra ali, você vai ter um esquema defensivo. Pois é. E Geninho, quem era o grande líder desse time, desse grupo? Quem é aquele que ajudava para segurar a rapaziada? O Ney. Era o que mais dava trabalho, mas era o que mais me ajudava. Porque nós nos conhecemos há muito
tempo. Eu conheci o Ney no Botafogo de Ribeirão. Ele tinha acabado de vir do Vitória de Santo Antão. E aí, do Botafogo, ele acabou indo pelo São Paulo. E depois nós nos encontramos por esse mundo e eu encontrei de novo o Ney, como eu disse, no Paraná. E ele me ajudou muito. Tinha apanhado muito da vida e viu que estava na hora de criar um pouquinho de juízo. Não criou muito juízo, mas ele ajudava muito. Ele ajudava muito. Ele, quando a coisa engrossava, era ele que ia no grupo, ele que segurava, ele que dava dura num, ele que dava dura no outro. E como o jogador sabe os problemas internos melhor do que o treinador, ele sabia direitinho em quem chegar e como chegar. Então, me ajudou bastante realmente a postura do Ney como um líder naquele time. Você lembra de alguma partida, algum jogo importante que você definiu que o time havia encaixado na competição e poderia chegar até o título? Logo depois, no começo, depois da quarta, quinta partida, eu vi que a coisa estava andando. Uhum. E andava bem. Era um time que, como eu disse, eu trocava as peças e o time não caía. É claro que eu tinha peças de qualidade. Eu trocava algumas. Estava te falando, eu trocava Gabiru por Souza. Né? Eu tinha ali para jogar no ataque, eu tinha Ilan, que depois acabou indo até para a França. Eu tinha Adalto, apareceu Dagoberto. Eu tinha vindo de baixo, no meio, Fernandinho, que agora está na seleção, ficava por ali, daqui a pouco entrava. Então, eu tinha um time muito bom. Eu tinha garotos, né? O caso do Fernando, do Dagoberto, tinha 16, 17 anos. Sim. Mas o Ilan, quando não jogava o Kleber ou quando não jogava o Alex, você colocava o Ilan, mas sem medo nenhum. Porque o Ilan tinha todas as condições de ser titular daquele time. Então, demos sorte, nós não tivemos contusões, foi um ano bom, onde você praticamente podia manter aquela estrutura de time, e nós conseguimos isso com um trabalho muito bom de preparação física, fisiologia, aquelas coisas todas, que o Atlético já naquela época começava a dar, hoje ele está num nível até bastante elevado em relação a isso, dentro dos clubes brasileiros, mas ele já nos dava muita condição de fazer um tipo de trabalho dessa maneira. Isso ajudou muito. Você achar um time e depois não ter que mexer muito naquele time. Nós tivemos pouquíssimas contusões, talvez grave nenhuma. Era um time que se mantinha bem. Uma partida que eu lembro bem de uma partida, porque foi uma partida um pouco diferente, o time já estava encaixado, mas aquele dia que o time entra e não entra muito legal. Nós estávamos tomando 3 do Bahia, dentro da arena, 35 minutos do segundo tempo. Fiz 2 mexidinhas, entrou o Adalto no lugar, acho que de um homem de meio, alguma coisa. Dos 35 aos 45, nós viramos aqueles 3-5-3. Nossa. O time conseguiu fazer em 12 minutos 5 gols. 12, 13 minutos. 12 não, estava 3-1, 4 gols. 4 gols. Eu lembro que o treinador do Bahia era o Evaristo, ele saiu, quem conhece o Evaristo, né? Imagina como é que o Evaristo saiu espraguejando. Ele estava com o resultado na mão. Então, foi um resultado que... Aquele resultado, praticamente, falou, esse time pode ser campeão. Um time que consegue virar um resultado desse contra um adversário forte, que era o Bahia, e naquela condição... Mas é o que eu falo, você tinha Alex Mineiro e Kleber Pereira vivendo um momento iluminado dos dois. O Kleber, do jeito que chutava, a bola entrava. O Alex, a bola batia num, batia no outro, vinha onde ele estava parado. Ele estava completamente fora do lance, a bola ia no pé dele. Sim. Então, né, daquelas coisas que quando tem que acontecer, realmente acontecem. Os 2 atacantes estavam iluminados. Né? E aí, era fácil, vamos pôr bola nos caras, que os caras fazem os gols, né? Eu tinha uma bola, já naquela época, uma boa bola parada, meus 3 zagueiros iam muito bem na bola aérea. Então, ajudando. Tudo isso acabou se encaixando e levando aquele time a fazer um campeonato excepcional. A partida que nós fizemos contra o São Paulo, que foi a primeira do mata-mata, foi uma coisa de louco. Nós pegamos um São Paulo que... Aquele São Paulo que, quando o São Paulo arrancava, né, parecia Jamanta em descida, ninguém segurava. Estava com o Kaká voando, né? E o São Paulo atropelando todo mundo. Eu até falei para meus jogadores antes do jogo, no vestiário. Eu falei, a decisão é hoje.
Se vocês ganharem do São Paulo, pode comemorar que vocês vão ser campeões. Porque eu achava que da turma que estava ali dentro, o São Paulo era a melhor equipe. Sim. E nós fizemos um jogo maravilhoso. Aquela arena incendiou, veio junto. Nós tivemos essa grande vantagem de fazer os jogos dentro da arena, né? E aquela torcida, quem conhece a torcida do Atlético sabe como aquela torcida joga junto. E aquela jogou junto, mas jogou junto mesmo, naquela reta final. Quando o time queria vacilar, ela vinha, empurrava, pegava o time no colo, que é o que eu falo que as torcidas têm que aprender a fazer. O time não precisa de torcida quando ele está ganhando. Quando ele está ganhando, ele está motivado, as coisas acontecem ao natural. Ele precisa de apoio quando ele está perdendo, quando as coisas estão dando errado. Aí que eu falo que é hora da torcida pegar o time no colo e levar. E a torcida do Atlético fazia isso. Sentia que o time, quando o time estava querendo tirar o pé do acelerador, ela vinha, aquele time ia embora de novo, né? Então, foi um casamento perfeito, a torcida com o time. E não podia dar errado, né? Quando as coisas acontecem assim, não podia dar errado. Lembrando aí para os nossos amigos, né, que nesse campeonato, os matas, né, foram matas, na verdade, né? Era um jogo só. A melhor campanha tinha vantagem de decidir em casa, né? De acordo com a sua classificação, primeiro colocado na classificação foi o São Caetano, logo em seguida veio o Atlético, e coincidentemente foram os que fizeram a final. Né? Mas é o que eu falo, a turma fala, mas era um regulamento diferente, foi mata-mata. Eu falei, mas vê, primeiro olha as equipes que ficaram fora. É isso que eu ia dizer. E vê as que entraram, quem foram os outros 6. Teve Atlético Mineiro, teve Grêmio, teve Fluminense, teve São Paulo. Pô, era barra pesada. Sim. Para eu chegar na final, eu tive que passar pelo São Paulo e pelo Fluminense. E, se eu não me engano, o São Caetano passou por Grêmio e Atlético. E esses já tinham eliminado outros. Então, e era só mata, né? Você não podia errar. Você não podia errar. A única que foi mata-mata foi a final, que nós tivemos 2 jogos. Né? O primeiro na Arena e depois no Campanella. Pois é, passou pelo São Paulo, passou pelo Fluminense, aí veio a grande final com o São Caetano, que era um timaço também naquela época, surgiu em 2000. Timaço, um time que você tinha que respeitar. Tinha feito uma final de Libertadores. Sim. Perdeu para o Olímpia, nos pênaltis, né? Então, há pouco tempo, aqueles anos do São Caetano foram anos dourados. São Caetano teve aí, se não me engano, uns 4 anos, 5 anos, né? Disputou uma final de brasileiro com o Vasco, logo depois. Então, era um time, era um ano antes ele disputou a final com o Vasco, que caiu o alambrado, aquela confusão. Isso. Toda, né? Então, você vê, o Paraná tinha feito a final contra ele no módulo amarelo. O Paraná ganhou. Aí nós subimos, se eu não me engano, acho que 4 equipes do módulo amarelo para juntar com 4 do verde, aí era mata-mata. Aí eu fui, desclassifiquei, se eu não me engano, o Goiás, o São Caetano não sei quem. Eu sei que daqui a pouco eu cruzei com o Vasco, o São Caetano não sei com quem. Eu saí do Vasco, um pênalti, né? O Vasco ganhou o jogo de 1-0, um pênalti no Romário, o São Caetano ganhou, foram para a final. Se eu tivesse passado pelo Vasco, a final seria do módulo amarelo, seria o mesmo do verde. Um ano antes, nós já faríamos a final. São Caetano. E aí? Só que aí seria São Caetano e Paraná. Paraná Clube. Paraná Clube, não só Caetano e Atlético. Mas o São Caetano, isso prova, eu estava contando isso para provar o poder do São Caetano. 2 anos seguidos, o São Caetano disputou a final do Brasileiro. Uma equipe forte, com alguns jogadores se sobressaindo. Ademar, da onde pegava, saía cada bambu, que, né? Era complicado jogar contra aquele time. E você fez, o time na final, aí, vésperas, a ponto de conquistar o primeiro título nacional do clube, você fez algum trabalho especial durante a semana da decisão ou não? Trabalho normal? Como é que foi a semana do Atlético na decisão contra o São Caetano? Olha, muita gente não sabe. Vou te contar alguma coisa que algumas pessoas sabem, porque isso depois acabou se tornando de domínio público. Aquele time que todo mundo dizia que era um time que gostava de festa, que fazia isso, que fazia aquilo, que dava trabalho. Dava um pouco de trabalho. Né? Mas
Quando nós nos classificamos para o mata-mata do octogonal final, daria praticamente um mês, seriam jogos só ali no meio. Sim. Você vê a liderança do NEM, isso prova a liderança que o NEM tinha. O NEM me procurou e falou: chefe, eu tenho um pedido para te fazer. Falei: qual é? Ele falou: o grupo aí conversou, nós queremos ficar um mês concentrado. Nós vamos ficar aqui. Só vai dar folga para a gente um dia por semana. Acabou o jogo, só libera, a gente vai para casa e volta na segunda-feira à tarde. Tá valendo? Falei: poxa, se está valendo. O Atlético dava uma estrutura fabulosa para você ficar, de hospedagem, o treinamento, o CT, quem conhece, é um pouco afastado. Então, você ficava longe de pressão, de torcida, longe de tudo, cuidando de alimentação, de repouso. Então, você tinha a semana inteira para trabalhar, o time entrava em campo com o tanque realmente cheio. Então, essa preparação, eu acho que foi fundamental para que nós conseguíssemos o título. O time falou: enquanto a gente for ganhando, nós vamos ficando. E fomos ficamos um mês concentrado. Quando nós fomos para o jogo final, havia um sentimento, quando você olha no pessoal, você fala: eu não perco esse jogo de hoje de jeito nenhum. Porque nós tínhamos ganho o primeiro, né? São Caetano começou na frente, depois nós fizemos uma virada, foi um jogo maravilhoso, e nós íamos para lá podendo perder de 1-0, mas era um time que perdia muito pouco. O Atlético, quando empatava, era resultado ruim naquela reta final. Então, você sentia na semana que aquele grupo estava preparado para ser campeão. E até colaborou um pouco, apesar da grande campanha do São Caetano, daquilo que o São Caetano representava, o São Caetano não ser um time de camisa muito forte. E você, Sim. Por exemplo, você joga na tua casa contra um Corinthians, contra um Palmeiras, um Flamengo, um Grêmio, um Inter, um Cruzeiro, você vai voltar a jogar no Mineirão, Beira-Rio, Maracanã, né? Pacaembu, Morumbi, era diferente. Diferente. Eu acho que a dificuldade seria maior. Seria maior se nós tivéssemos feito a final contra um time maior. Apesar que o time do Atlético já tinha mostrado que poderia jogar contra qualquer um, que ele ia fazer o resultado. E eu declarei isso na época. Nós jogaríamos contra qualquer time com chance de vencer, em qualquer lugar. Porque isso era uma marca daquele Atlético. Ele não mudava a maneira de jogar. Do jeito que ele jogava na arena, ele jogava fora. Sim. Do jeito que ele jogava, a postura era a mesma. Ele saía buscando a vitória, saía indo em cima do adversário, respeitando todo mundo, mas jogava em cima dos caras. Nós ganhávamos o jogo de 3-2, 4-3, 4-2, mas o time ia para cima. Ele tomava gol e ele ia para cima. Ele não ficava atrás, não sabia jogar com resultado. Era um time que fazia 1-2, em vez de administrar, não, parecia doido. Se eu quisesse segurar, ninguém me obedecia. Porque calma fica, que calma fica nada. Eles queriam jogar. Então, foi aquela semana, quando foi para a final, aquele time já se sentia que podia conseguir o título. E a torcida, da mesma maneira. Tanto que quem acompanhou aquele jogo viu que 80% do estádio era torcedor do Atlético. Maravilha. E o tamanho desta conquista para a carreira do Geninho? Foi fundamental, né, Elias? Eu mudei de patamar, né? Eu era um cara que já tinha tido, no começo da minha carreira, eu comecei a minha carreira de uma maneira meio inversa. Minha história é meio complicada. Eu trabalhava Eu comecei assim, eu terminei e virei treinador no Novo Hamburgo. Eu era goleiro, tinha machucado, fica aí. Mas fiquei muito pouco tempo, mas comecei. Meu primeiro trabalho foi bom. Trabalhei praticamente uns 6 meses no Novo Hamburgo. Aí saí do Novo Hamburgo e eu fui trabalhar nas divisões de base do Botafogo de Ribeirão Preto, que era minha cidade, né? Estou morando em Santos, mas minha cidade natal é Ribeirão. E eu, na época, estava em Ribeirão Preto, fui convidado, estava fazendo um trabalho na base do Botafogo, fui convidado para ir para a base do Santos. De repente, por aqueles pescalços do futebol, numa final de brasileiro, eu fui convidado a assumir o lugar do Candinho, que era o treinador. E eu terminei bem o campeonato, comecei de interino, virei efetivo no Santos. Eu trabalhei 6 meses no Santos, eu recebi um convite para ir embora para Portugal. Então, eu tinha o quê? 1 ano, pouco, 2 anos de treinador, eu estava na Europa. Na Europa.
Eu também brinco com todo mundo que se eu tivesse, naquela época, o conhecimento que eu tenho hoje, eu era campeão português com uma perna amarrada. Porque eu tinha um time muito bom no Vitória de Guimarães. Muito bom, muito bom. Só que naquela época, eu era um piloto de avião pequeno com um Boeing na mão. E eu não sabia ainda uns caminhos que o futebol, só o dia a dia, só as pancadas que o futebol nos dá, nos ensina, só as derrotas nos ensinam os caminhos, só realmente uma vivência maior. A teoria não te traz esse conhecimento, é o dia a dia que te traz. Então, eu naquela época não sou, apesar de ter feito uma boa campanha, eu ganhei talvez um dos maiores títulos que o Vitória de Guimarães tem até hoje. Eu ganhei em cima do Porto, jogando na antiga Antas, né? Estado das Antas. Nós ganhamos a Supertaça Cândido de Oliveira, que é o campeão do campeonato contra o campeão da Copa. Mas aí, de repente, quando eu me vi, eu estava na Europa. Então, eu comecei praticamente uma carreira ao contrário, né? Claro. Muita gente tem que trabalhar muito para ir para lá, ou de repente treinar um Santos, né? E eu já tinha treinado o Santos, já tinha sido campeão na Europa. De repente comecei a trabalhar em times menores, aí surgiu esse título. A partir daí você ganha um selo de qualidade. Porque não é todo mundo que é campeão brasileiro. É Não é todo mundo verdade. que pode estufar o peito. Eu saio por aí, eu vou em alguns lugares e os caras reconhecem esse título. Quando você apresenta alguma coisa, o cara fala, você não foi campeão em teu lugar, você foi campeão brasileiro. E a partir daquele campeonato brasileiro, eu passei a ser procurado por equipes maiores. Aí eu passei por Corinthians 2 vezes, Atlético Mineiro 2 vezes, Vasco, Botafogo. Aí você vai para um outro universo, né? Um outro patamar. Sim. Então, aquele título foi fundamental para isso. Né? Fundamental para que eu tivesse a oportunidade de ser reconhecido, né? E aqui no Brasil, infelizmente, você só é reconhecido quando acontece alguma coisa diferente, um título grande, né? E você ser campeão brasileiro num time fora do eixo, né? É difícil. Isso teve uma repercussão muito grande. Tanto que eu saí do Atlético Paranaense e aí comecei a trabalhar nesses times um pouco maiores, né? Então, teve essa capacidade de mudar meu patamar, de mudar a visão que os diretores, os torcedores, o pessoal da empresa não tinha do meu trabalho, né? Passei a ser reconhecido como aquele chamo de treinador de ponta. Né? Sim. E as coisas começaram a acontecer. Aí aquele negócio, o time menor já não te procura. É estranho, né? Não tem nada a ver, pô. Eu falo para os caras, velho, eu não tenho, nunca tive frescura, eu trabalho no A e trabalho no Z. Eu quero trabalhar. Se eu achar que é bom, eu vou. Se eu me sentir que é bom, eu vou. Né? Mas os caras às vezes não vamos chegar nele não, porque ele não vai aceitar, não sei o quê. Falei, vocês me perguntaram se eu vou aceitar ou não? Liga para mim. Pois é. Né? Eu falei, liga para mim. Eu falei, eu brinco até com eles. Eu falei, eu estava aí meio à toa, fazia uns 8 meses, praticamente 6 meses que eu não trabalhava. Me ligou o pessoal de Natal, do ABC. O ABC estava na Série C. Eu fui para lá e peguei o ABC e botei na B. Fui bicampeão Potiguar. Trabalhei lá da mesma maneira que eu tinha trabalhado em Corinthians, da mesma maneira que eu tinha trabalhado em Atlético Mineiro, da mesma maneira que eu tinha trabalhado em Vasco. Porque eu acho que o tesão que você tem por trabalhar não interessa onde você está trabalhando. Se você não tiver essa pegada, se você não tiver isso, não vai trabalhar. Se você for trabalhar só pelo teu dinheiro, só por ficar um tempo, é melhor não ir. Então, vai trabalhar porque quer. Então eu brincava, eu falava, vocês perguntaram para mim? Não perguntam, mas aquele título teve essa conotação. Eu já não, a turma que era um pouco mais, me esqueceu por um tempo. Rapaz. Até aproveitando, estamos conversando com o Geninho, grande treinador. Para você, como é que está o atual momento do treinador brasileiro? Olha, o treinador brasileiro está passando por um momento meio complicado. Já desde aquele 7 que isso vem acontecendo. Desde aquela final da Copa, rotulou-se que o treinador brasileiro não tinha qualidade para trabalhar. E o treinador brasileiro estava ultrapassado, ele não sabia nada. Vai um pouco em cima daquilo que eu te falei, às vezes um pouco culpa dos treinadores brasileiros, sim. Eu não isento os treinadores de culpa, não.
porque é aquele negócio, aquela mania do vamos copiar os outros. Sim. Bom, não é bom o que eu estou fazendo na minha casa, minha comida não é boa, boa é do meu vizinho. E aquele 7 veio trazer isso. Eu acho que foi um jogo anormal, um resultado anormal, mas trouxe essa capacidade. A partir daí começou a própria imprensa. A imprensa teve um poder muito grande, porque o torcedor ele é uma caixa de ressonância, ele vai ouvindo, ele vai falando. E aí começou a se procurar treinador fora. Sim. Né? Coincidentemente, começou a vir uma turma nova no mercado de trabalho, fazendo uns cursos que a CBF, muito bons por sinal, e vindo treinadores de muita qualidade. Só que essa meninada nova veio com a cabeça nessa mudança de vamos mudar o que está sendo feito. Esqueceram tudo que era bom que se fazia no passado e vão fazer tudo diferente, porque aquilo que se fazia estão criticando. E você não tem que ter medo de crítica se a coisa é boa. E eu acho que o ideal é você juntar um pouco daquilo que se fazia no futebol antigo com o que se faz hoje. Tem muita coisa boa hoje. A posse de bola, uma saída trabalhada, evitada chutão. Tem muita coisa boa, alguns tipos de trabalhos. Né? Então, eu acho que passou-se a se relegar o que se fazia e que tinha levado o Brasil a 5 títulos mundiais. E com treinadores brasileiros. Sim. Tivemos excelentes treinadores e nós ainda temos excelentes treinadores. Só que alguns treinadores, principalmente os de velha guarda, foram esquecidos. Esses não prestam mais. Aí começou a se apostar mais nessa safra nova, que é uma coisa que normalmente iria acontecer, e eu vim para o lugar de alguém vem para o meu lugar. Essa reciclagem. Agora, eu acho que a experiência vai daquilo que eu te falei. A experiência, como aquilo que eu falei, eu trabalhei em Portugal sem experiência. Né? E fez falta. Como eu acho que alguns meninos que começaram aí, uma turma mais jovem, acabou não tendo tanto sucesso porque faltou na hora H saber administrar algum problema, ou um problema interno com algum jogador, um problema com diretoria, um problema do clube, um mau momento do clube. Faltou o feeling, faltou já ter vivido aquilo. Porque eu falo sempre, a partir do momento que você já viveu um problema, se ele aparece de novo, você sabe como é que você resolve. Né? E, às vezes, quando cai no colo de uma pessoa que não conviveu, ele tem dificuldade. Eu acho que a meninada, alguns garotos jovens tiveram essa dificuldade. Eu acho que agora as coisas estão começando a se encaixar um pouco. Estão começando a se encaixar um pouco. Estou vendo o treinador jovem usar algumas coisas que se faziam, foram buscar algumas coisas que se faziam, porque eles viram que os europeus fazem algumas coisas que os brasileiros faziam. Então, que não é demérito você voltar a fazer algumas coisas, junto com essa modernidade toda que nós temos. Então, nós estamos vendo um pessoal novo. Claro que agora, em cima disso, foi dado um espaço muito grande para que começasse a trabalhar estrangeiro dentro do Brasil. E alguns vieram, fizeram um bom trabalho, outros não. Sim. Alguns até famosos vieram por aqui e ficaram como a gente, 2, 3 meses em rua. Né? Então, eu acho que hoje no Brasil criou-se uma nova cultura. Hoje o treinador perde 3, 4, ele sai. Você jogando 6 vezes por mês, se você perder 4, você não fica um mês no clube. Com um mês, como é que você vai implantar um trabalho? Como é que você vai mostrar a tua qualidade? Acho que não pode ser assim. Criou-se aí uma regra de que os clubes poderiam mudar só um treinador, mas acharam uma brecha do comum acordo. Eu acho que vai começar um campeonato novo com uma nova regulamentação. É hora de mudar. Tem que cravar a lei. Muda uma vez só, não interessa porque mudou. Sim. Por exemplo, se o profissional, o treinador, pediu para ir embora, ele só pode trabalhar uma vez. E se o clube saiu, não tem comum acordo. Nós vamos fazer um comum acordo. Aí foi um jeito de burlar a lei. Eu acho que querem fazer a coisa bem feita. Treinador saiu, só trabalha mais uma vez. Clube mandou embora, só contrata mais uma vez. Está cheio de profissional aí. Então, acho que já vai melhorar. E eu acho que os estrangeiros passaram por essa dificuldade, porque tem uns que vinham de outros lugares onde eles tinham mais tempo para trabalhar, onde eles tinham mais apoio de diretoria, onde a cobrança era menor, onde, de repente, o comportamento do profissional dentro de campo era diferente do que é o profissional brasileiro, o jogador brasileiro. E alguns tiveram dificuldade. Tiveram treinador de altíssima qualidade. Vamos citar um exemplo. Você vai falar que o Crespo não é bom treinador?
Sim, bom treinador. Ele teve seríssima dificuldade de trabalhar no São Paulo. Né? Sim. Para citar só um, nós tivemos vários. E, em contrapartida, alguns menos conhecidos que vieram de times menores estão fazendo um bom trabalho. Né? E isso, é claro, a partir do momento que um estrangeiro faz um bom trabalho, ele abre um leque para que outros clubes comecem a pensar em trazer estrangeiros. Isso é muito ruim para o profissional brasileiro. Isso é muito ruim para o profissional brasileiro. O profissional brasileiro tem que começar a ocupar o seu terreno de novo. Agora, ele só vai ocupar isso com resultado. Se ele não tiver resultado, ele vai continuar dando chance para que o pessoal de fora venha e ocupe o seu lugar. Pois é. Uma questão que você até destacou aí, a questão de administração, de vestiário, administração de grupo. Jogador pode derrubar o treinador e acabar com o trabalho que vai sendo administrado, consolidado? Pode. O jogador pode derrubar o treinador e pode acabar com o trabalho, por exemplo? Pode, com certeza. É ele que executa. Sim. Se ele não quiser executar, ele não executa. E como a cobrança, invariavelmente, não é em cima dele, é em cima do treinador, estoura no treinador. E se aquele jogador tiver dentro do grupo 2, 3, 4 amigos que, de repente, se comportem igual, esse time não ganha. Esse time tem dificuldade. E vai estourar em quem? Invariavelmente, estoura dentro do treinador. Agora, cabe ao treinador e compete ao treinador ele saber como está o grupo dele em relação a ele. É treinador que às vezes não conversa muito com os jogadores, vai dentro do vestiário só para dar ordem de treinamento. Você tem que conviver o vestiário, você tem que conviver um pouco o dia a dia dos jogadores. Você tem que saber um pouco da vida deles. Não se meter na vida deles, mas se mostrar interessado na vida dele, perguntar para ele algumas coisas pessoais. Né? Ele tem que começar a confiar em você. Tem que saber que você se interessa por ele, que você não passa só para dar bom dia, boa tarde, vamos treinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você não é apenas o patrão, você não é apenas aquele cara que cobra, você pode ser um amigo, você pode ser aquela mão que vai ajudar no momento. Porque ele tem que entender que é você que escala. Né? Que a escalação dele está na tua mão. E não tem treinador burro que, se o jogador está bem, tire. Então, a gente diz, quando eu estive em Portugal, Raimundo Goethals foi treinador da Bélgica, um cara, foi Deus lá. Ele falava assim, dentro do futebol existem 11 contentes, que são os que estão jogando, alguns que estão em cima do muro, que são os que estão no banco, e aquela turma que quer te ver morto, que são os que não estão relacionados. Ele falou, como às vezes os que não estão relacionados num grupo grande são maiores do que os que estão jogando, a guerra é grande. Por isso que ele fala assim, não trabalhe com um grupo grande. Ele falou, você não pode ter mais descontente do que contente. Ele falou, você vai trabalhar com um grupo. Você tem 11 jogando, mais uns 10 no banco, você tem 11 contentes e 10 mais ou menos. Se você tiver 10 descontentes, a maioria está contente. Agora, se você tiver um grupo de 40, 50, onde tem 20 descontentes lá de fora, você está perdido. Ele falava isso sempre. É verdade. Até, Geninho, já encaminhando o encerramento da nossa conversa, mais umas 3 questões para a gente encerrar. Como é que era o Geninho goleiro? Eu era um goleiro comum. Né? Alguns dizem que eu era bom. Eu não acredito, não. Né? Mas eu fui titular na maioria dos clubes que eu joguei. Claro que só joguei em time pequeno. Eu joguei numa época diferente. Eu joguei 8 anos no Botafogo de Ribeirão. Eu joguei 4 anos no São Bento de Sorocaba, 4 anos na Francana, 1 ano no Caxias, 1 ano no Vitória, 2 anos no Juventude e 1 ano no Novo Hamburgo. Acabou. Eu estou te falando desses 1 ano já no final da minha carreira. Porque no começo da minha carreira foram 8 no Botafogo, 4 no São Bento e 4 na Francana. Então, no começo da minha carreira, 16 anos eu joguei em 3 clubes. Era diferente. Naquela época o passe era do clube. Você se apegava muito ao clube, não tinha aquela loucura de eu quero sair, eu quero trocar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu fui bem, eu guardo boas recordações no lugar que eu passei. Eu te falo que o pessoal é meio mentiroso, porque todo lugar que eu passo, os caras veem quando eu vou e vieram me homenagear, você foi o melhor goleiro que passou aqui, me dá um troféu.
Se você olhar aqui para cima, eu tenho alguns troféuzinhos assim, é tudo dessas coisas, né? E eu fico contente com esse reconhecimento. Fico contente mesmo. De pessoal, poxa, às vezes eu encontro com o pessoal de Franca, pô, você precisa voltar lá, não sei o que, o pessoal de Sorocaba, eu tenho uma filha de Sorocaba. Mas eu fui um goleiro normal, fui um goleiro que nunca tive um convite para trabalhar numa equipe grande, era muito difícil, né? Você sair de um pequeno para um grande assim. Mas tinha uma facilidade que hoje os goleiros têm muita dificuldade, eu tinha uma grande facilidade em saída de gol, apesar de não ser alto, eu tenho 1,81 m. E eu dificilmente perdi uma bola levantada na minha área. Eu jogava muito voleibol. Eu tinha muito tempo de bola. E eu falo para os meus goleiros, procurem jogar voleibol. Porque o voleibol te dá tempo de bola. Você aprende a pegar a bola. Primeiro, você aprende a dar a passada na impulsão. Segundo, você aprende a pegar a bola lá em cima. Joga um pouco de basquete, que você aprende o choque. Na minha época, não tinha essa falta de encostar no goleiro. Se você jogasse o goleiro para dentro do gol sem fazer falta nele, era gol. Não é um negócio de encostou, é falta, não. Você tinha que ir firme no cara. Então, eu acho que o fato de você, de repente, jogar voleibol, jogar um pouco de basquete, na época da faculdade, eu fazia faculdade, disputava jogos universitários e, por ter ser um atleta profissional de futebol, me botavam para jogar outras coisas. E eu me dei muito bem no voleibol. Então, eu tinha muito bom tempo de bola. Isso me ajudava muito, me ajudava demais. Mas fui um goleiro normal, fui um goleiro comum, não fui nada excepcional. Não. É certo. Agora, me ajudou porque eu sempre via o jogo de trás, sempre falava muito. Tive alguns treinadores que eu achei interessante, tirei muita coisa deles, né, de alguns que trabalharam comigo naquela época. Porque naquela época eu não fui fazer curso, não fui fazer nada. Eu só mudei de jogador para treinador. Então, copiei muita coisa de muita gente, de Renganeschi, de Minelli, de Dalton Menezes, aqueles que eu achava que tinham me ensinado algumas coisas diferentes, juntei com algumas coisas que eu achava que eram minhas e comecei. Maravilha. E voltando a falar do Atlético, esse Atlético de hoje, treinado pelo Alberto Valentim, em 2 finais, final da Sul-Americana e final da Copa do Brasil. É que já chegou lá, né? Já chegou, né? Então ele repete agora um feito que ele já fez, né? Mas eu acho que tudo isso é fruto de uma coisa que começou lá atrás, que até passou por esse 2001. O Atlético sempre foi uma equipe que foi muito bem organizada. Ele foi uma das primeiras equipes, acho que junto na época com o Cruzeiro, São Paulo, que eu me lembro era São Paulo e Cruzeiro que tinham CTs de muito boa qualidade. São Paulo sempre decantado e o Cruzeiro com a primeira toca. E um trabalho de base muito bom, um trabalho de estrutura muito bom, de oferecer aos profissionais condição, de trazer profissionais de qualidade para trabalhar não só na equipe principal, para trabalhar embaixo, para que quando o jogador chegar em cima, ele chegue com outro tipo de preparo. Então, eu acho que isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Pode ver que o Atlético não é agora, o Atlético já vem de alguns anos chegando. Isso. Né? Você vê, eles mudam, às vezes, a cabeça de alguns jogadores. Né? Então, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, não. Quando você vê um time começar a incomodar sempre, um time começar a repetir sempre, nós temos um outro exemplo chegando aí, que é o Bragantino. A partir do momento que o Bragantino virou RB, né? Virou Red Bull. Isso, até Geninho, aproveitando a questão do Bragantino, hoje nós vivemos um momento diferente no futebol brasileiro, que é a ascensão do Bragantino, do Fortaleza. O Atlético já está entre os grandes, o Atlético Paranaense, e vemos, ao contrário também, né? Clubes grandes de camisetas pesadas, como o Cruzeiro, o Vasco, na Série B, não conseguiram subir, o Grêmio agora, passando por um momento difícil no Campeonato Brasileiro. É um novo momento do futebol brasileiro, onde os clubes que eram ditos pequenos estão fazendo parte dessa elite, crescendo cada vez mais? Eu acho que é um novo momento. Do que está acontecendo aí, a grande surpresa para mim é o Grêmio. Porque é o Grêmio, notícias que você tem, um time que está financeiramente arrumado, está pagando em dia, um clube que tem um patrimônio monstruoso, um time que tem uma torcida fabulosa, um elenco, eu acho que muito bom, e que está aí, eu acho que com chances reais de queda. Acho que o Grêmio, não sei se escapa, eu acho que está com chances reais de queda.
Agora, os outros, você vê Vasco, você vê Cruzeiro. O Cruzeiro em cima de uma administração fraudulenta que tem até Polícia Federal no meio, né? Então, Sim, tem um motivo por que aconteceu aquilo. O Vasco já vem há muito tempo sofrendo, né? O Vasco tem um bom ano, daqui a pouco dois ruins. E aí você vê a diferença daquilo que eu falei que faz os outros crescerem. Eu falei de um Atlético Paranaense que vem de uma administração de anos, veio aos poucos galgando. Fortaleza, a mesma coisa. Fortaleza, há uns 4 anos, 5 anos atrás, Fortaleza era um time normal. isso. Aí o Fortaleza começou a ver que ele podia crescer. Tem uma torcida maravilhosa que ajuda, uma administração de pessoas com a cabeça arejada. O Bahia passou pelo ano retrasado, esse crescimento ele não seguiu. Bahia foi e uma queda, o próprio Ceará foi e uma queda. Parece que o Ceará está querendo retomar. O Fortaleza foi e manteve esse nível e está incomodando lá em cima. E está estruturado para se manter, porque tem uma torcida que segura essa barca. Né? O Bragantino é diferente. O Bragantino trouxe uma administração europeia para dentro dele. O Bragantino hoje tem um apoio financeiro, um aporte financeiro que talvez, acho que nenhuma outra equipe tem um aporte seguro. Nem o Flamengo, nem o Corinthians tem. O Bragantino foi divulgado um aporte de 200 milhões para fazer o campeonato. É. A Red Bull colocou lá dentro. Né? O Bragantino é o carro de corrida da Red Bull dentro do campeonato. E eles têm sonhos maiores. Não penso que eles vão parar em fazer só uma finalzinha de Sul-Americana. Não, eles querem coisa maior. Só que eles estão indo passo a passo. Eles não querem fazer, né, aquela corrida de 100 metros. Eles querem fazer uma corrida mais longa e chegar mais tranquilo. Então, eu acho que essas equipes vão ocupar espaço, sim. Isso vai fazer com que essas equipes maiores, de nome, com torcida, com história, que elas também se recomponham, que elas, de repente, deem um passo para trás, que não é vergonha para ninguém. De repente, dá um passo. Não é vergonha para ninguém cair para a segunda. Se você cair para uma segunda divisão, para você se arrumar, para você se estruturar, para você daqui a pouco arrancar, tudo bem que se faça isso. Né? Mas não estou dizendo que deva se cair, porque a diferença de aporte financeiro é muito grande. Você acha que tem ele mantido no primeiro ano, depois não tem mais. Então você tem que cair e voltar. Mas eu acho que tudo isso vai em cima daquilo que eu falei antes, quando você me perguntou em relação ao Atlético e eu citei o próprio Bragantino. E aí nós viemos falando de Fortaleza e uns outros. É administração. É administração, é planejamento, é dar o passo do tamanho da perna, tá? E fazer um trabalho consciente, com profissionais conscientes, não ter aquele troca-troca de treinador, não ter aquela loucura. Escolha um bom profissional. Eu acho que o erro de trocar treinador, de repente, é na má escolha. Sim. O cara vai para dar uma satisfação, vão buscar o João, vem um empresário com o nome de alguém, eles aceitam. Não, espera um pouco, quem é esse cara? Vamos ver a história desse cara. O que eu quero nesse campeonato? Eu quero subir. Pô, quais são os que subiram ultimamente? Subiu o João, o Pedro, o Antônio. Vamos ver se alguns deles a gente traz. Eu não quero cair. Quem é que faz esse trabalho? O melhor é o Givanildo. Vamos buscar o Giva. Né? Eu acho que você tem que trabalhar em cima de objetivo e em cima de uma coisa planejada, para evitar. Se não se arrisca nesse, daqui a pouco você troca, você arrisca o outro e você vai trazendo prejuízo para o teu time. Sim. Cada treinador que você manda embora, você tem um ônus financeiro pela demissão, isso vai se tornando uma bola de neve e daqui a pouco isso prejudica teu time lá na frente. Então, eu acho que tudo é coisa pensada, bem organizada, uma administração melhor, você faz um futebol melhor. Porque eu acho que a qualidade do futebol brasileiro está aqui. Você vê surgir garoto, você vê Série A, você vê Série B, quem acompanhou a Série C, tem cada jogador na Série C que joga com uma perna amarrada na A. Cara que ganha R$2.000 por mês. Você não precisa pagar 100, 200. Você chega num cara que ganha 2, oferece 10, ele vem correndo. Né? Tá por aí, agora precisa trabalhar o cara. Verdade. Perim, que papo maravilhoso, mas felizmente temos que encerrar. E eu sempre encerro o bate-papo com o nosso convidado escalando o time campeão e ele definindo em uma frase. Mas antes, o grupo vai se encontrar para comemorar os 20 anos da conquista? Como é que é? Vai. Nós temos uma reunião marcada para o dia 12 de dezembro. O grupo segue firme, forte, unido. Está sendo tudo organizado já, vai ser em Curitiba.
E agora não tem a responsabilidade de segurar a onda com eles, né? Não, agora eu vou lá só festejar. Agora tá liberado. Só festejar. Sem concentração. Então tá, eu vou escalar aquele time campeão, você pode corrigir, se tiver alguma coisa para corrigir, algum nome, e você define ele em uma frase, tá bom? Vamos lá. Flávio, Gustavo, Ney, Rogério Correia, Alessandro, Cocito, Kleberson, Adriano Gabiru e Fabiano, Kleber e Alex Mineiro, o técnico Geninho. Define esse time em uma frase, Geninho. Um time sensacional, um time maravilhoso, um time inesquecível. Vamos definir assim, um time inesquecível. Verdade. Geninho, muito obrigado por atender o nosso canal, relembrar essa grande conquista do Atlético Paranaense. Não só isso, mas falar de futebol, dando aula de futebol aí. Muito obrigado. E nosso canal está de portas abertas aí. Muito obrigado, eu que agradeço. É o que eu falo pro pessoal, né? Eu estou com um ano meio, dizem, ano sabático, né? Eu fiquei fora praticamente do futebol esse ano, não por querer ficar fora, não por gostar de ficar fora, porque eu amo futebol, tudo que eu tenho, futebol que me deu. Eu adoro falar e viver o futebol. Mas eu tive alguns problemas que eu tive que administrar e eu tive que fazer algumas opções, né? Eu ia para um lado, eu ia para o outro, não dava para conciliar. Mas eu adoro falar em futebol. Então, é um prazer muito grande ter participado do seu programa, ter conversado com você, principalmente falando de coisas boas. Né? E falar do título do Atlético, para mim, talvez seja uma das melhores coisas da minha vida. Então, sou eu que agradeço a participação. Maravilha. Conversamos com o Geninho, técnico campeão brasileiro em 2001 com o Atlético Paranaense. Grande abraço, Geninho. Muito obrigado. Um abraço a vocês todos. Adriano também, ele bateu cruzado. Olha o gol! Mineiro é o nome dele. O 8º gol de Alex Mineiro em 4 jogos decisivos. O time todo o Paraná pode gritar: acabou! Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001. O Atlético Paranaense